O que ninguém te contou sobre o verdadeiro auto-amor. E se o amor que você tanto procurou fora de si, fosse, na verdade, o espaço silencioso que você nunca aprendeu a habitar dentro de você? E se a chave da sua liberdade emocional não estivesse nas respostas que você corre para encontrar, mas no modo como você acolhe as perguntas que ainda doem? Talvez ninguém tenha te contado, mas o auto-amor não é um sentimento bonito que você precisa conquistar. Ele é um estado vibracional que você precisa lembrar. Liberdade emocional não é ausência de dor. Não é um fim de sofrimento. É a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando tudo dentro de você ameaça se fragmentar. É não ser escravo das suas reações, nem refém da sua história. É conseguir dizer, isso dói, e ainda assim, eu escolho estar comigo. Bruce Lipton nos mostra que o que sentimos por nós mesmos não nasce da mente racional, mas das memórias vibracionais que o nosso corpo guardou, silenciosas, repetitivas, profundas. Auto-amor, nesse sentido, é um caminho de reconexão celular, um reencontro com a biologia que aprendeu, ainda nos primeiros anos de vida, que se proteger era mais importante do que se amar. Muitas vezes tentamos consertar a dor. Tentamos nos convencer com frases positivas. Tentamos melhorar nossa autoestima com rituais externos. Mas seguimos desconectados. Porque o que precisa ser transformado não é o que pensamos sobre nós, é o que sentimos quando estamos a sós conosco. Joe Dispenza afirma que cada emoção possui uma assinatura eletromagnética, e essa vibração molda, em tempo real, o campo de possibilidades ao nosso redor. Não é a técnica que transforma, é a coerência, a presença, a entrega ao sentir real. O verdadeiro auto-amor começa quando paramos de nos empurrar para um ideal e começamos a nos ouvir com verdade. Não se trata de mais um passo de autocuidado. Trata-se de abrir espaço para o que dói, para o que se cala, para o que precisa ser decodificado com gentileza e coragem. A liberdade emocional começa quando deixamos de correr da dor e passamos a caminhar com ela, como quem reencontra um velho amigo e, finalmente, entende porque ele sempre esteve ali. Se essa jornada ressoa com algo dentro de você, inscreva-se neste canal como um gesto de presença, como um símbolo sutil de que você está pronto para se escutar mais fundo, porque o que está prestes a florescer já existe dentro de você. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz, isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O fator oculto que sabota seu auto-amor. A programação inconsciente herdada. Você pode ter feito de tudo para se amar. Pode ter lido livros, repetido afirmações, criado uma rotina de autocuidado, mas ainda assim, sentir-se estranho dentro de si. Como se algo, bem no fundo, resistisse. Como se uma voz silenciosa repetisse, você não é suficiente. Essa voz não é racional. Ela não nasce do presente. Ela vem de um lugar mais antigo, mais profundo, mais biológico. Bruce Lipton nos ensina que nos primeiros 7 anos de vida, o cérebro está em um estado hipnótico, aberto, vulnerável, absorvendo tudo como verdade. E foi ali, nesse terreno sutil e maleável, que foram plantadas as sementes da sua autoimagem. Se quando criança você sentiu que precisava ser perfeito para ser amado, se aprendeu que precisava merecer atenção, que precisava se esconder para evitar rejeição, que precisava se calar para não ser punido, então talvez o amor próprio, hoje, pareça um esforço exaustivo. Porque seu corpo aprendeu a se negar para sobreviver. E esse aprendizado não some com palavras bonitas. Ele só se transforma quando é escutado, quando é reconhecido. Muitas pessoas se culpam por não conseguirem sentir auto-amor. Mas não é culpa, é programação. E programações não se quebram com força. Elas se reprogramam com presença, repetição e um novo campo vibracional. A criança interior, essa que ainda vive aí dentro, não quer que você a corrija. Ela quer que você a veja, que você a abrace, que você acredite nela, mesmo quando ela sente medo. Porque é esse medo, guardado nas camadas inconscientes do seu ser, que dispara o padrão de autonegação toda vez que a vida te convida a florescer. Mesmo diante de conquistas, algo dentro de você talvez diga, não é o bastante. Mesmo quando é amado, talvez sinta, não sou digno. Isso não é ingratidão. É uma dor não reconhecida.
É o eco de experiências que te ensinaram a duvidar de si. Pequenas rejeições atuais ativam memórias antigas, que estavam adormecidas, mas nunca resolvidas. É o toque de um olhar, a ausência de uma resposta, o silêncio de quem você esperava apoio, e o corpo interpreta como uma ameaça real, porque ali há uma lembrança celular de abandono. A autossabotagem, muitas vezes, não se mostra com violência. Ela se disfarça em autocrítica construtiva, em perfeccionismo, em comparações sutis. Mas no fundo, é o mesmo padrão tentando te manter em segurança, impedindo você de se amar de verdade, porque isso seria um território novo, desconhecido, e o inconsciente teme o novo. E é por isso que o primeiro passo para a liberdade emocional não é mudar tudo. É olhar, com olhos de compaixão, para essa criança ferida que só precisava ser amada sem exigência. E dizer, mesmo que em silêncio, agora eu vejo você. 2. Cuidado com a armadilha do autoamor performático. Existe um tipo de autoamor que não cura. Um tipo que parece bonito, inspirador, até espiritual, mas que esconde um vazio profundo. É o autoamor que virou tarefa. Um novo ideal a ser alcançado. Uma imagem a ser sustentada. Um esforço contínuo para parecer bem, enquanto por dentro tudo continua fragmentado. Meditação perfeita. Rotina perfeita. Banhos de sol, afirmações, cristais. Mas tudo isso feito com uma leve tensão. Como se fosse mais uma obrigação. Como se o fracasso em seguir essas práticas revelasse uma falha pessoal. Essa é a armadilha do autoamor performático. Ele é sedutor porque nos dá a sensação de controle. Mas o corpo sabe. O corpo sente quando há dissonância. Ele sente quando o gesto não nasce do afeto, mas da cobrança. Quando a rotina de autocuidado não é um abraço interno, mas uma tentativa de provar que você está bem. A biologia não mente. Por mais que você sorria nas redes sociais, por mais que diga a si mesmo que está em paz, seu campo vibracional revela a verdade. E se há tristeza, se há desamparo, se há desconexão, isso se torna mais forte do que qualquer discurso positivo. O perigo é sutil, porque o autoamor performático alimenta a desconexão. Ele te afasta ainda mais de si, enquanto finge te aproximar. Você se olha no espelho, repete frases bonitas, mas por dentro ainda sente a dor da criança não amada. E essa dor cresce, porque, no fundo, você sente que está mentindo para si. E não há nada mais solitário do que fingir que está tudo bem, quando tudo que sua alma quer é ser vista na sua verdade. A espiritualidade não é maquiagem. Ela não existe para esconder as falhas. Existe para iluminar as sombras com compaixão. O autoamor verdadeiro não exige performance. Ele permite descanso. Ele não é uma lista de práticas. É uma forma de presença. Uma escuta sem pressa. Um toque interno que diz, mesmo se nada disso der certo hoje, eu continuo aqui com você. Porque no fim, o que cura não é o que você faz. É o como. É o que vibra por trás do gesto. É o silêncio com que você se acolhe nas horas em que ninguém está olhando. E é aí que começa a verdadeira transformação. Sem espetáculo. Sem testemunhas. Apenas você e a sua própria verdade, finalmente abraçada. 3. O erro invisível de quem busca se curar tentando evitar a dor. Muitos acreditam que a cura emocional acontece quando a dor desaparece. Quando já não há mais tristeza, nem medo, nem lembranças incômodas. Mas a verdade é outra. A verdadeira liberdade não vem da ausência da dor, e sim da ausência de resistência a ela. O sofrimento não é causado apenas pelo que sentimos, mas pela luta que travamos para não sentir. E essa luta, silenciosa, constante, nos esgota, porque cada vez que empurramos uma emoção para longe, ela ganha mais força dentro de nós. A mente aprendeu que dor é sinal de perigo, e por isso, nossa reação automática é fugir, distrair, negar. Mas o corpo sabe que dor também é sinal de cura, que por trás de cada emoção desconfortável existe uma mensagem, um pedido de presença. Bruce Lipton e os estudos sobre neuroplasticidade revelam que nossos circuitos cerebrais podem ser reprogramados. Mas essa reprogramação não acontece quando fugimos do sentir. Ela só acontece quando respiramos dentro da dor, com consciência, sem julgamento. Respirar. Simples assim. Respirar com atenção. Respirar sem pressa. Respirar sem tentar mudar nada.
Apenas estar. Sentir o corpo. Sentir o coração. Sentir a emoção que se move, como uma onda que só precisa passar. Quando você observa a emoção sem tentar se livrar dela, algo mágico acontece. Ela se transforma. Porque aquilo que é acolhido com presença deixa de ser ameaça e se torna ponte. Ponte para si mesmo. Ponte para sua verdade mais íntima. A resistência prolonga o sofrimento porque reforça a identidade da vítima. Mas a aceitação dissolve a identificação com a dor. Ela te lembra que você não é o que sente, você é o espaço onde tudo pode ser sentido. E nesse espaço, nasce a verdadeira cura. Não como algo que você alcança, mas como algo que você permite. A dor não quer te destruir. Ela quer te mostrar onde ainda falta amor. E quando você deixa de lutar contra ela, quando se senta ao lado dela com ternura e coragem, você começa a se curar. Não por ter vencido a dor, mas por ter parado de fugir de si. Porque no fim, o que transforma não é evitar o que dói, é escolher permanecer inteiro, mesmo enquanto ainda está doendo. 4. Como seu campo vibracional responde ao que você sente por si mesmo, e não ao que você diz. Você pode dizer a si mesmo que está bem. Pode repetir mantras, afirmar em voz alta que se ama, que confia, que está em paz. Mas o seu corpo sabe a verdade. E o campo ao seu redor também. Porque não é o que você diz que molda sua realidade, é o que você sente quando está em silêncio. Quando ninguém vê. Quando as palavras se calam e só resta a vibração. Bruce Lipton ensina que nossas células escutam a química das emoções. Cada sentimento gera uma reação bioquímica. Cada pensamento repetido forma um padrão vibracional. A mente pode mentir. O corpo não. Se por dentro ainda há culpa, vergonha, autodepreciação, é essa frequência que se emite. E o universo responde a essa emissão, não ao discurso. Porque o campo não escuta palavras. O campo escuta a verdade emocional. Há quem tente elevar sua vibração apenas com frases positivas. Mas se o coração ainda está apertado, se a tensão nos ombros, se o estômago está contraído, algo dentro de si está pedindo para ser ouvido primeiro. Não se trata de negar o que dói, nem de forçar uma emoção que ainda não nasceu. Trata-se de criar espaço para sentir, para cuidar daquilo que ainda pulsa com medo, para se olhar com honestidade, sem julgamento, e se perguntar: o que eu realmente estou sentindo agora por mim? É nesse espaço que o auto-amor começa a ganhar corpo. Não no ideal, mas no afeto real. No momento em que você para de tentar convencer o mundo de que está curado, e começa, de verdade, a se reconectar com o que precisa ser acolhido. O amor próprio não é uma ideia. É uma vibração que se emana quando a coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. Por isso, a prática não está em dizer algo novo. Está em sentir algo diferente. Um gesto, uma escrita, uma escuta, um olhar interno. Quando você escreve ao seu corpo com compaixão, quando visualiza a si mesmo como alguém que merece colo, descanso e respeito, algo muda. Não fora, dentro. E quando isso muda dentro, o campo muda junto. Porque o que você sente por você molda como o universo reage a você. E se você começa a se tratar como alguém digno de gentileza, o universo começa a ecoar essa mesma gentileza em forma de encontros, sincronicidades e novos começos. 5. O símbolo da árvore. Como cultivar raízes internas gera frutos externos de liberdade emocional. Há uma sabedoria silenciosa no modo como a árvore cresce. Ela não apressa os frutos. Não exige que as flores desabrochem antes do tempo. Ela se ocupa, antes de tudo, com as raízes. Invisíveis, profundas, silenciosas. É ali que a vida começa. É ali que a força se forma. O mesmo acontece com o auto-amor. Ele não se mostra de imediato. Não se revela com clareza nos primeiros dias. Mas está sendo cultivado, discretamente, quando você escolhe se escutar, mesmo cansado. Quando você escolhe permanecer, mesmo sem aplauso. Quando você continua se nutrindo, mesmo que por fora nada ainda tenha mudado. A liberdade emocional não é uma conquista repentina. É um florescimento gradual. Ela brota quando você já não precisa provar nada, nem para si, nem para ninguém. Quando seu cuidado consigo mesmo deixa de ser uma tarefa e se torna um reflexo da sua verdade. Como a árvore, você começa a manifestar frutos não porque correu atrás deles, mas porque as raízes estavam firmes.
Porque havia nutrição vibracional. Porque havia coerência interna. O mundo externo responde ao que está enraizado em você. Se o seu solo interno é instável, tudo parece ameaçador. Se há vazio, qualquer vento vira tempestade. Mas quando você cultiva raízes em si mesmo, raízes feitas de presença, de silêncio, de escuta, o que vem de fora já não te derruba com tanta facilidade. Você pode sentir a dor, mas não se perde nela. Pode viver a perda, mas não se dissolve. Porque há algo dentro de você que permanece. A árvore não precisa mostrar suas raízes. E mesmo assim, são elas que sustentam tudo. O mesmo vale para suas práticas internas. São elas, ainda que invisíveis, que moldam a realidade que você vive. A vida não responde ao que você exibe. Responde ao que você vibra. E a vibração verdadeira nasce quando você escolhe regar o invisível. Quando ama a si mesmo sem provas. Quando continua mesmo sem ver resultados imediatos. Amar-se é esse gesto diário, silencioso, quase imperceptível, mas profundamente poderoso. É acreditar que mesmo em dias nublados, suas raízes continuam vivas. É confiar que cada pequeno gesto de cuidado interno está, sim, construindo algo. Porque no fim, a árvore floresce. Não porque forçou, mas porque esperou. E assim também é com você. A ciência do afeto por si mesmo, baseada em Bruce Lipton mais Greg Braden. A verdadeira liberdade emocional começa quando deixamos de tentar nos consertar. Quando entendemos que não somos um erro que precisa de ajuste, mas uma vida inteira que pede reconexão. Bruce Lipton nos mostra que o corpo, quando se sente em segurança, ativa naturalmente seus processos de cura, expansão e magnetismo. Ou seja, quando você se trata com gentileza, quando oferece a si mesmo um ambiente interno de afeto e acolhimento, suas células reagem. Sua biologia responde com vitalidade. Seu campo se alinha com possibilidades mais elevadas. Greg Braden aprofunda esse entendimento ao afirmar que o campo ressoa com a emoção sentida como verdade. Não basta pensar positivamente. É preciso sentir com verdade. O coração é o transmissor mais potente da realidade que vivemos. Quando a coerência entre o coração e a mente, entre o que sentimos e o que acreditamos, algo poderoso acontece. O campo responde. A realidade começa a se organizar a partir desse novo centro vibracional. Autoamor, nesse contexto, não é apenas um sentimento bonito. É um estado de frequência. Um campo de coerência interna que comunica ao universo. Eu estou pronto. Pronto para receber, para criar, para ser. Mas também pronto para acolher minhas dores com dignidade, para respeitar meus tempos, para honrar cada fase da minha jornada. Porque amar-se não é um ponto de chegada. É um caminho constante de reencontro. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Não é a vida que precisa mudar primeiro. É o campo interno que precisa ser relembrado. O campo onde tudo floresce. O lugar sagrado onde você se encontra consigo mesmo, sem máscara, sem cobrança, sem urgência. Onde você pode descansar na sua própria presença e, ali, começar de novo. Então, ao olhar para si hoje, não como alguém que precisa ser corrigido, mas como o solo mais fértil da sua própria existência, o que você vai plantar? Qual emoção merece ser sentida com mais ternura? Qual parte sua precisa, agora, de um pouco mais de luz? Porque a semente já está em você. E ela só espera uma coisa: que você acredite que vale a pena florescer. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa, e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.